E quem diria que a forma mais barata de você colocar um carro premium na sua garagem seria um carro 100% elétrico em tão pouco tempo. Esse aqui é o Volvo EX30, a versão Core do menor carro e do carro de entrada da marca sueca. Pode parecer uma versão simplificada, mas aqui já dá para mostrar muito do que esse carro trouxe de novidade. Tem muita coisa para o bem, coisa para o mal, coisa que exige adaptação. Mas no fim, um carrinho que até surpreende no final das contas. O EX30 é o primeiro Volvo a chegar no Brasil que foi 100% desenvolvido como um carro elétrico. Tem o EX90, que eu mostrei lá na Suécia, tem um vídeo aqui no canal, só que o menor chegou primeiro. E esse carro, pelo fato dele não precisar pensar em motor a combustão, escape, sistema de transmissão mais complexo, ele tem algumas dimensões que podem até enganar. Confesso que as primeiras imagens desse carro eu achava que era um carro que poderia brigar, por exemplo, dentro da própria casa, com o XC40, com o C40, que agora até mudaram de nome, porque no Brasil agora são 100% elétricos. Mas já dá para perceber que do meu lado ele não é um carro tão grande assim. A gente está falando de um carro na faixa de 4,20 de comprimento. Não é um carro grande, a gente está falando aí que um pouquinho maior do que um Onix, na faixa de um Polo, algum hatch compacto, só um pouquinho maior. O que ele tem de vantagem por usar uma plataforma 100% elétrica é essa dimensão entre eixos. Mais uma vez, a vantagem de um carro elétrico não precisar pensar em outros componentes, tá que você consegue jogar as rodas mais para as extremidades do carro e dar um pouco dessa sensação de tamanho. Nessa versão Core, que é a versão de entrada, o que mais vai chamar atenção visualmente são as rodas menores, rodas 18 polegadas, que é de aço aqui, mas ela tem uma calotinha plástica, uma roda que olha bem para a questão aerodinâmica, não é uma roda muito aberta. E assim, é um carro de linhas muito simpáticas, ele é bem diferente, como eu disse, ajuda muito na sensação de espaço, essa parte de balanço dianteiro e traseiro bem curto. É um carro diferente, chama muita atenção na rua e eu tenho certeza que, como eu, você também olhou ele nas fotos e falou, nossa, é um puta carrão, e na verdade ele é um pouquinho menor. Tá, então quer dizer que o carro premium mais barato, ele não é exatamente do mesmo tamanho de um Q3 e um X1. Pois é, se você vai querer um desses dois, você vai ter que ir dentro da Volvo comprar um dos carros da linha 40. O EX30 é um carrinho menor e aqui a gente já entra em algumas questões, por exemplo, para quem tem uma família maior. A traseira é bonita, né? Lanterna aqui, bem limpo. Confesso que o carro na cor preta achei legal, mas naquelas cores mais chamativas acho que combina mais com o design dele. E vamos começar. Na verdade, essa aqui é a versão de entrada, então ela não tem, por exemplo, o porta-malas com abertura elétrica. Vai abrir o porta-malas, vem aqui e usa o bração, como da forma tradicional. O porta-malas não é lá muito grande, então se você tem muita bagagem, filhos ou coisas assim, saiba que é um porta-malas próximo, por exemplo, de um hatch compacto, alguma coisa assim. Não é um porta-malão, apesar de aqui embaixo ter um segundo espaço que você põe carregador, algum kit de emergência. Ah, e o carro não tem step, tá? Eu sei que muita gente vai falar disso, porque aqui no Brasil, o buraco a gente pega em qualquer lugar, rasga um pneu e você vai ter que chamar um guincho para ir para casa, se o rasgo for na lateral. Agora esse carro tem algumas soluções, algumas curiosidades que eu achei bem interessante. Por exemplo, você vai lá comprar uma mesa, um colchão, uma tábua, algo grande. Cabe no meu carro? Talvez não, mas se você quer ver se cabe, aqui na tampa eu tenho um infográfico que mostram as dimensões do carro para você guardar. Ou seja, você não precisa ficar medindo o carro. Está aqui na tampa do porta-malas as medidas que você precisa. Por dentro, eu confesso que o EX30 eu achei mais interessante do que lá por fora. Ele tem algumas soluções que quando você olha a primeira vez, você acha esquisito, mas com o tempo acostuma. É diferente de alguns carros que tem muita coisa diferente, você nunca vai acostumar. Então vamos começar. Lembra que lá fora eu falei que eles fizeram um carro mais compacto para poder usar menos materiais, ser mais sustentável, também tem um lado que economiza dinheiro, né? Lógico que nenhuma montadora vai pensar só no ESG, mas também vai pensar no bolso dela. Então dá para ver aqui no painel do EX30 que ele não tem muita coisa, ele é limpo. Na parte bonitinha do jogo, tem bastante material reciclado, plástico, toda a parte de materiais, tecidos, o carro não usa couro, usa um tecido sintético, até na parte que lembra couro, tem um tecido em azul que lembra que é derivado de jeans, então tem algumas coisas que deixam o carro bonito. Ele é um carro bonito por dentro, isso é fato, até a parte do reciclado que eles deixaram um pouquinho mais grosso em acabamento, combina com a proposta do carro. Outro ponto interessante, essa aqui é a chave do carro, meu amigo. A chave do carro é um cartãozinho que eu confesso que eu não sei como eu não perdi ainda, porque tem que pôr na carteira. Só que se eu ponho na carteira,
só de encostar na porta ele não vai abrir, ele precisa estar sozinho. Só que eu acho que talvez meus colegas não sejam tão cuidados, então dá pra ver que a chave está toda arriscada e a coluna da porta aqui, onde vai o sensor, também está arriscado. Porque muita gente, a gente sabe, aqui basta você encostar, não precisa nem literalmente encostar. Só de aproximar, ele já vai ler, beleza. Muita gente quer pôr e arrastar. Então até um pouco a coluna da porta traseira tem alguns riscos. Isso particularmente me incomodou um pouco pela falta de cuidado. Então se você vai comprar o EX30, toma cuidado, é só encostar a chave que ele abre. Aqui dentro você vai ligar o carro, você vai pegar a sua chave e vai colocar aqui no console desse lado, tem até um sensorzinho aqui, que o carro vai dar partida, não tem nenhum botão de partida. É igual o XC40, o C40, que basta você pisar no freio, colocar no drive, que o carro já está ligado. Na verdade, você entra no carro, os sistemas já estão ligados. Se você tiver precisar de uma música, ele vai tocar música, parte de GPS integrado, ele já vai ficar. Muito bem, deu para perceber que o carro não tem um painel de instrumentos em si, não tem aquele painel aqui. Por quê? Aqui na minha frente eu tenho um conjunto de câmeras que vai ficar monitorando o que eu faço. O quê? Se eu estou no celular distraído, ele vai alertar. Dá para prestar atenção no caminho? Ou se eu estiver olhando para o lado, se ele perceber que eu estou distraído, ele vai falar, então amiguinho, você está dirigindo, dá para prestar atenção no que você está fazendo? Ele vai chamar minha atenção. E se ele perceber que eu estou cansado, que eu estou com sono, que eu dei um bocejo, ele vai falar, então você está cansado, vamos parar? Então é um carro que pensa na sua segurança. Outra coisa que essa versão tem, por exemplo, se eu estacionar o carro e tiver passando alguma coisa aqui do meu lado, uma bicicleta, um pedestre, um carro, ele vai me alertar aqui no painel que, cara, não abre a porta, porque tá passando alguém que você pode machucar ou danificar teu carro, danificar o carro dos outros. Agora, um carro compacto, o entre-eixos não é ruim, só que a Volvo priorizou o espaço interno lá na frente e um pouco porta-malas. Então, o meio, que são os passageiros do banco traseiro, ficaram um pouquinho apertados, sim. O banco tá ajustado para mim, eu tenho 1,65 m, como vocês sabem. Dá pra perceber aqui que meu joelho já tá bem próximo do banco, né? Já dá pra perceber aqui. Andei com 2 adultos aqui atrás. Minha reclamação, além do espaço pra perna, é a posição. A Volvo fez um banco baixo, por causa do teto baixo. Questões de aerodinâmica, tudo mais. Mas eles tiveram que baixar o teto e o assoalho é um pouco mais alto por causa da bateria. Então você tem que subir um pouco o assoalho. O que lá na frente não fez tanta diferença na posição de dirigir, vai fazer pros ocupantes aqui atrás. Dá pra ver que fica uma perna bem alta. Isso aqui lembra um pouco até as picapes que a gente critica aqui no canal. Não é tão confortável para longas distâncias. Vai poder usar por espaço de tempo menor. O acabamento da porta também segue o mesmo padrão lá da frente, tudo mais. Inclusive com os tecidos, todos os padrões. Só que, por exemplo, são 2 adultos. Não pense em colocar um terceiro, porque o espaço é curto na lateral, né? A parte de ombros é curto. 2 ocupantes aqui, 2 adultos já vão muito bem. Um terceiro só se for em algum caso de emergência. Só se você realmente precisar colocar alguém, apesar de estar homologado. E aqui no meio tem os botões dos vidros elétricos. Como eu disse, a Volvo economizou componentes e dinheiro aqui no meio. Então tem os botões dos vidros elétricos aqui. Um lugar para colocar um smartphone, por exemplo. Não que ele vá carregar, mas só apoiado. E aqui eu tenho um porta-objeto bem curioso para os ocupantes de trás, que tem até um alcezinho desenhado. Coisa da origem do carro, bem bonitinho o desenho, um easter egg dos 2 lados. Então se o passageiro quiser guardar alguma coisa ou tiver alguma coisa para guardar, dá para colocar aqui e guardar no mesmo console central que vai lá para frente. O X30 vendido no Brasil ainda está disponível apenas nas versões com motor traseiro, inclusive esse, o X30 Core. São 272 cavalos e 35 kg de torque, que são controlados por um acelerador até que muito bem calibrado. Ou seja, não é aquele carro elétrico que você encosta o acelerador e ele sai disparado. Mas também não é um carro, digamos, xoxo para se dirigir. O X30 Core tem uma bateria de LFP, ou seja, lítio fosfato ferro com 51 kWh ou 49 kWh úteis, que é uma química mais barata e menos densa, que impacta diretamente no preço do carro. Esse carro que a gente está testando tem uma bateria maior de NMC, lítio manganês cobalto, um composto que é mais caro, porém com maior densidade energética, que é um conjunto de 69 kWh ou 64 úteis, sem aumento de dimensões ou do peso desse conjunto. Muito do que eu vou falar vale para ambos os casos, menos autonomia e um pouco do desempenho. Para começar, o X30 não tem um botão para ligar o carro, basta entrar, pisar no freio e selecionar a marcha. O volante pequeno tem boa pegada, um formato mais retangular. É estranho lidar com ele no começo, principalmente a falta do painel de instrumentos, mas logo acostuma, assim como o botão dos vidros na posição central e em como o sistema de som com soundbar é eficiente.
No asfalto, o X30 é confortável e silencioso, é na medida para o uso urbano, onde marcou um consumo de 6,3 km por kWh, ou uma autonomia real de 403 km. Lembrando que pelo Imetro são 338 km com essa bateria maior, que custa R$20 mil a mais, só que falha na capacidade de recarga de até 11 kW em AC, enquanto alguns elétricos já vão para 22. Só que a suspensão do Volvo reclama no mundo brasileiro. A via não precisa ser tão esburacada e mesmo com a roda 18 polegadas bate seco. E é um pouco barulhento, incomodando bastante, até mesmo mostrando que em algum tempo o carro vai precisar de uma revisão ao menos nesses componentes. E não por ser esportiva, já que o foco em conforto é principal na hora de andar mais rápido. Os 272 cavalos levaram esse EX30 a 100 km por hora em 5,6 segundos em nosso teste, algo que não dava para imaginar pela suavidade do dia a dia. Sem suspensão adaptativa, a carroceria dobra na mudança de faixa, mas a direção rápida contrapõe, e se tivesse um conjunto adaptativo seria ainda mais divertido. O X30 é importante na estratégia da Volvo. Ele vai ampliar as vendas da marca globalmente e também no Brasil. Já está fazendo bastante efeito a chegada desse carro menor dentro da Volvo. Só que assim, ele tem alguns segredos que eu sei que muita gente não vai gostar. Eu, particularmente, para mim não faz diferença nenhuma. Primeiro, vale lembrar que a Volvo é uma marca da Geely. A Geely é uma empresa chinesa que tem diversas marcas. Ela é dona da Lotus, da Smart, inclusive um dos carros que a Volvo divide essa plataforma aqui é um Smart. Tem a Zeekr, que é uma marca premium que está chegando no Brasil com diversos carros muito modernos. Então, de chinesa, a Geely tem só origem. Ela está usando a engenharia e o conhecimento para fazer carros de outras marcas a nível mundial, a nível global. Então, não é que esse Volvo fica devendo para os outros. Ele tem muita tecnologia, é um carro bem construído e tudo mais. Se você ainda tem aquele preconceito com carro chinês, esse aqui talvez quebre um pouquinho o que você pensa. Como eu falei, uma plataforma muito moderna, um carro bem moderno, bem construído e muito bem equipado. Ele, inclusive, é produzido na China. Já imagino que muita gente fala, pô, um carro chinês? Sim, é um carro chinês, com uma assinatura sueca e um carro que funciona muito bem. Sobre a versão Core, como eu já falei, esse carro aqui, ele é uma versão Core com uma bateria maior, então, por exemplo, a parte de autonomia que eu falei, vocês vão ter que levar em consideração que você vai gastar R$20 mil a mais para ter a bateria maior e a maior autonomia e até um pouquinho do desempenho a mais que esse carro tem. Só que é um carro que funciona bem para o dia a dia e tudo mais. Tem a questão do espaço interno? Tem, ele é um pouquinho apertado e nas imagens ele parece maior do que é. Aí, lógico, vai do seu bolso. Você vai comprar um elétrico premium num preço dos outros, bem mais baixo, na verdade, do que os outros carros premium, e na verdade é 220 ou 240 mil reais, que é onde esse carro chega. Ainda é um preço competitivo até diante de SUVs a combustão, só que maiores, carros médios. Você pode comprar ele 100% elétrico, inclusive como um dos mais baratos do Brasil, quando a gente olha no geral. Vai funcionar muito bem. Agora, se você está precisando de espaço interno e algumas coisas e ainda não está adaptado ao mundo elétrico, aí você vai ficar lá nas tradicionais que vai ser um pouco melhor. Ou se quer um elétrico maior, obviamente, gastar mais ou dentro da Volvo ou nas outras marcas.